discípulo, Filipe fala assim: Senhor, ensina nós a orar. Aí o Senhor Jesus põe um modelo da oração para Filipe, né? E para os seus discípulos. E ele vai registrando, dizendo que nós devemos orar ao Pai, pedindo no nome dele. E quando ele faz aquele modelo da oração, ele passa para Filipe. E hoje muita gente fica repetindo, né, a oração do Pai Nosso, né, como ficou conhecida nos evangelhos. Ele diz: ensina Filipe. E hoje nós não precisamos ficar repetindo a mesma oração. Não, aquilo era um modelo a ser seguido, aonde se pede ao Pai e se agradece em nome do Filho. Porque quando você vai pedir a alguém, quando você vai pedir algo, você tem que ter alguém endereçado para o seu pedido. Quando você vai redigir, hoje não se usa muito mais, né? Mas na época antes do telefone, né? Não sei se os irmãos é dessa época, mas eu peguei um pouquinho ainda, para não falar bastante. A gente tinha o hábito de escrever cartas. Não era assim? Mas você não poderia despachar uma carta sem ter o destinatário. Você deveria enviar aquela carta a alguém. Você estava enviando, era o remetente, mas deveria ter alguém que poderia receber e o endereço dessa pessoa. Da mesma maneira, Jesus nos ensinou a pedir ao Pai. Jesus falou assim, ó: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Aí você chega no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele vai relatar para nós, ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está dizendo assim: olha, não tem tempo assim que ponha antes ou depois de Jesus. Não, todo tempo Jesus é Jesus, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele é atemporal, independentemente do tempo passado, do presente ou do futuro, ele continua o mesmo. E quando nós oramos a Deus, ao Pai, pedindo em nome de Jesus, aí você fala assim: ah, mas eu já pedi tanto, mas tem. Talvez você está igual aquele homem lá na beira do poço, né? 18 anos ali. Tentava descer, mas não conseguia. Jesus chegou perto dele, perguntou, conversou. Falei: meu filho, toma sua cama e anda. Mesma hora ele enrolou a cama e saiu, e era sábado. A mulher encurvada, 38 anos. Todo dia no templo, todo dia, todo dia. E um dia Jesus olhou para ela e falou com ela assim: filha, vem para o meio. Ela vem, endireita. Ela endireitou e ficou curada. E era sábado. Jesus provando que ele é Senhor do tempo. E que a oração, quando ela é feita, não interfere se ela foi feita ontem, anteontem, há 10 anos, há 2 anos, há 20 anos. O Senhor a ouviu e no tempo certo vem com a resposta. Aleluia. E quando nós lemos na Bíblia Sagrada, esse texto que nós lemos, nós vemos que há um poder no Deus em que nós pedimos, ao Deus em que nós procuramos o socorro, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Em tempo nenhum o Senhor nos falta, Ele está conosco. E vejam que Paulo e Silas, eles haviam sido levados diante do sinédrio, aos magistrados, aos juízes da época, por causa de uma libertação. Anteriormente, se os irmãos lerem o capítulo 16, vai falar que eles entraram na cidade e durante um período de tempo, todos os dias vinha uma moça atrás deles e gritava: este Deus a quem esses homens estão pregando é o Deus único e verdadeiro. E começava ali uma vez, 2 vezes, e Paulo começou a ver que aquele negócio não era de Deus. Mas ela estava falando que o Deus que ele estava pregando era um Deus verdadeiro. Mas quem estava usando ela para falar não era Deus. Era o inimigo tentando atrapalhar. Porque o inimigo, ele é sagaz. Ele tenta nos enganar. Por isso que nós devemos pedir a Deus o tempo todo
discernimento para nós não sermos enganados nos dias em que nós estamos atravessando. E quando Paulo olha para trás, olha para aquela jovem, repreende, e aquela jovem ficou liberta, os donos daquela jovem que a tinham como escrava para possuir autoridade sobre ela e domínio e ganhando dinheiro através daquele espírito de adivinha, ficaram preocupados. E agora o nosso lucro, o que vai ser? Perderam o ganha-pão, levaram diante do sinédrio, porque ela havia sido liberta daquela possessão que a possuía. E hoje, irmãos, nós não vivemos um tempo diferente, não. Dependendo da possessão que você chega e repreende em nome de Jesus e a vida é liberta, você corre um sério risco de ser levado diante dos magistrados na atualidade. Porque o mundo, a Bíblia diz que ele jaz no maligno. E o espírito do anticristo já está sobre a face da terra. E ele é contrário a tudo que é de Cristo. E quando Paulo e Silas, usados pelo Senhor, deixa aquela moça liberta, e ela começou então a servir ao Senhor, os seus senhores ficaram endemoniados. Chegar diante do magistrado e falar assim: olha, tem que dar um jeito, eles estão perturbando a ordem na cidade. Estão perturbando. E eles chamaram Paulo e Silas, levaram diante dos magistrados, foram condenados, mandaram açoitar eles, acharam que não estava bom, lançaram eles no cárcere interior da prisão. Se fosse hoje, era penitenciária de prisão máxima, segurança máxima. Levaram lá para o fundo do cárcere, trancaram pés e mãos em troncos, trancaram as portas e guarda 24 horas na porta da cela de Paulo e Silas. E eu fico imaginando, irmãos, que nós, às vezes por poucas e pequenas coisas, que o inimigo usa alguém para falar, às vezes uma palavra, às vezes um gesto que a pessoa faz para a gente, ou que a gente imagina ver, né, que o inimigo faz com que a gente veja algo de errado ali, já serve de impedimento para nós adorar a Deus. Ao invés de nós olharmos para Jesus, que Ele é o único que é justo, santo, nunca pecou, nós estamos querendo espelhar na vida de alguém que é cheio de erros, cheio de defeitos, cheio de pecado, que ainda não alcançou o ápice da perfeição. Porque o dia, irmãos, em que nós estivermos vivendo aqui e a nossa vida for totalmente perfeita, vai fazer igual Elias, vai enviar um carro de fogo e ó, alcançou a perfeição, irmãos. Não dá mais para viver no natural, no humano. Nós todos, seres humanos, somos seres nascidos com descendência, com a mancha do pecado. A diferença daquele que serve ao Senhor, que aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, é que ele não vive mais na prática do pecado, mas ele foge até da aparência do mal. Não vivemos mais na prática do pecado, somos pecadores arrependidos, limpos pelo sangue de Jesus, e procuramos não mais manchar, mas sujeitos estamos. Todos quando nós estamos vivos, estamos sujeitos. Mas a misericórdia de Deus e a graça do Senhor Jesus é que nos permanece de pé. É que nos mantém de pé. Porque o dia que eu começar a olhar para a irmã Joyce, o dia que eu começar a olhar para o presbítero irmão Roberto, para o irmão Abraão, para o irmão Valdeci, para nossas irmãs, para nossos irmãos, eu vou tropeçar e vou retroceder e vou voltar para trás. Mas o dia que eu continuar olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, aí eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu sei em quem eu estou crendo, que é o Senhor Jesus,
perfeito, justo, fiel e poderoso. E Ele não vai falhar em tempo nenhum comigo. E Paulo e Silas tinham essa convicção. Eles sabiam o Deus que eles estavam servindo. No fundo do cárcere, olharam um para o outro, machucado, com o corpo dilacerado, e falou assim: vamos cantar? Vamos cantar? Vamos orar? E diz a palavra que perto da meia-noite, eles oravam e... eles faziam o quê? Oravam e... perto da meia-noite. Irmãos, tem um negócio muito difícil para o crente, que é ele cantar na hora da luta. Ele cantar no dia de luto. Ele cantar na hora da prova. É ele orar no dia da prova. Aí dá vontade de fazer igual a Ana, né? A angústia na alma é tão grande que a vontade é dobrar o joelho, mas não, nem palavra tem dia que não sai, mas a lágrima está descendo, o pensamento está em Deus, os lábios batendo, e só Deus e nós sabemos o tamanho da dor da nossa alma. Mas o nosso Deus, que nos conhece por dentro e por fora, assim como conhecia Paulo e Silas na devoção que eles estavam orando e cantando dentro daquele cárcere, Deus também da mesma maneira envia para nós refúgio, Ele envia para nós anjo, Ele envia para nós socorro, Ele envia para nós, aleluia, aquilo que nós precisamos na hora que nós mais necessitamos. É Deus quem nos socorre. Tem hora, irmãos, que palavra não resolve. Tem hora que o dinheiro não resolve. Tem hora que a juventude não resolve. Tem hora que as nossas forças ainda são mínimas, não resolve. Mas existe um Deus que é a solução para todo tempo e para todo momento. E é nele, para ele, por ele é que nós estamos vivendo e adorando aqui nesta noite. E é por causa dele que nós oramos, entregamos as nossas necessidades, e no tempo certo ele entra com a sua providência. E Paulo e Silas começaram a orar e começaram a cantar. E às vezes, irmão, você acha que o que você está fazendo não tem ninguém olhando. Mas você está sendo um espelho. E muitos estão refletindo. E você está sendo reflexo para a vida de muita gente. Aleluia. E nós, como sal da terra e luz do mundo, precisamos refletir a luz de Cristo e o cheiro de Jesus. E todos que estavam nas demais celas olhavam e ouviam e viam Paulo e Silas cantando e orando. E eles escutavam. É por isso que a palavra de Deus nos recomenda que é melhor você ir à casa onde há luto do que onde há festa. Sabe por quê? Quando você chega numa casa onde tem o luto, as pessoas estão com o coração contrito, parando um tempo e fazendo uma reflexão sobre a sua existência, e cria-se um temor diante do Deus da vida, porque ele sabe que se Deus parar o ar que nós respiramos, nós não somos nada. Mas aonde se está festejando, muita gente despercebe que nem imagina, nem para pensar, simplesmente está ali zoando e na zoeira e vai embora da mesma maneira que chegou, e às vezes até pior, e não quer nem saber de Jesus. Mas Jesus nesta noite está nos convidando para nós continuarmos orando e cantando hinos a Deus.
Independentemente se você está no cárcere, se você está no vale, se você está na montanha, se você está como o salmista passando pelo vale da sombra da morte, mas nós não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Aleluia! Ele é o nosso fiel pastor que nos guia, nos dirige, e em todo tempo Ele está presente conosco. E Paulo e Silas estavam ali, mas cantavam e oravam, porque sabiam que o seu Redentor estava vivo e que Ele viria socorrê-los no momento certo. Tem muita gente que não sabe para quem que está adorando, para quem que está trabalhando. Irmãos, outro dia a gente que é crente, a gente sofre muita afronta. E às vezes você acha que é só o mundo lá fora que te afronta. Não, o inimigo usa quem está, às vezes, do teu lado, que era para te dar maior força, maior ânimo. Às vezes é alguém que está no ministério, que era para te impulsionar. Eles te põem uma trava. E a gente recebe palavras negativas, palavras pessimistas. Mas maior é o Senhor que tem nos chamado. E esses dias alguém olhou e falou assim: você não tem medo de falar esse negócio que você fala, não? Você não sabe que a qualquer momento sai uma gravação sua por aí, você pode ir presa, você pode receber processo, você pode pagar multa. Eu falei assim: se for para mim pagar multa, processo ou ser presa por causa da palavra do Evangelho, eu vou ser, porque eu vou continuar com o Evangelho. Que eu não estou pregando o que eu escrevi, eu estou pregando o que Jesus, o que Deus ditou aos seus profetas, e eles escreveram na sua palavra. E quanto a palavra for palavra, eu estou com a palavra. Quanto a palavra for palavra, eu ainda prego a palavra. E eu não tenho medo, nem temor, porque eu sei para quem eu estou trabalhando. Eu sei a quem eu estou servindo. Quem sabe alguém tenta te intimidar, dizendo assim: você está servindo a quê, menino? Fazendo o quê? O diabo é sujo, irmãos. Ele tenta desanimar a gente com setas malignas. E às vezes na hora que você mais precisa, alguém te chega com uma palavra negativa. Mas não se deixe amedrontar. Pode te colocar na prisão, mas a prisão não vai parar a adoração que você tem a Deus. O problema não vai parar você de adorar a Deus. A falta de saúde não vai te deixar, aleluia, com a mente perturbada para você deixar de adorar a Deus. A falta de recurso financeiro não vai te deixar inerte de adorar a Deus, porque na hora que você adora, a porta do céu se abre, as janelas são abertas e bênçãos do céu são derramadas sobre a nossa existência, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Irmãos, às vezes você acha que bênção de Deus, que bênção do céu é só você andar em carro do ano, é só você ter uma conta bancária, que você possa gastar o tanto que você quiser, é só você andar para baixo e para cima, tendo os melhores recursos. Deixa eu dizer para você, um dia Deus vai te pedir conta disso tudo que está acontecendo. Um dia vai chegar o dia da prestação de conta, e quando nós chegarmos diante de Deus e nós partimos daqui para a eternidade, não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar terra, não vamos levar conta bancária, vai ficar tudo por aí, porque nós vamos morar na glória com Cristo. Então, se o Senhor te permitiu, administre para a glória de Deus. Se o Senhor te permitiu, use para adorar o nome do Senhor. Aleluia, tire tempo para adorar o Deus do tempo. Faça como Paulo e Silas, mesmo na prisão. Paulo poderia estar muito bem sentado como magistrado, mas ele escolheu sofrer por amor a Cristo, para ter o seu galardão no céu. Deixa eu dizer para você, não espere recompensa do homem, não espere recompensa aqui na terra, espere recompensa do Deus. Aleluia, recompensa do céu, porque aquele que trabalha para o Senhor, ele não tem um salário mínimo, ele não tem 10 salários, mas deixa eu falar para você, aquele que trabalha para Jesus, que faz a obra de Deus, ele recebe 100 vezes nessa vida e na outra vida eterna. E tem muita gente achando que recebe aqui 50%, 20% está demais. Deixa eu dizer, eu trabalho para um patrão que me paga 100%. Aleluia. Eu trabalho para um patrão que me dá tudo o que eu preciso na medida certa e não deixa faltar nada.
Eu trabalho para um patrão que a medicina chega e fala assim, não tem jeito. Ele fala, tem, vai ali, pega assim, 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 faz assim, toma e você é curado. Eu trabalho para um patrão que a medicina diz assim, olha, não tem mais jeito, agora acabou. Ele chega assim, tem sim. E você diz, em nome de Jesus, a enfermidade vai embora. Aleluia. Recebe saúde, recebe vida, porque o Deus que nós servimos é 100% aqui e na outra eternidade, a vida eterna. Continue adorando, continue cantando, continue orando. Não importa quanto tempo, não importa quanto tempo. Bate na porta que a porta vai abrir. Continua pedindo, continua insistindo. Deus está no controle ainda. Está registrado diante de Deus. Diz a palavra de Deus que cada lágrima que nós derramamos diante do Senhor, ela é recolhida pelos anjos e está numa taça diante do trono do Senhor, ali cheirando como incenso. E o Senhor vai responder. O Senhor vai responder. Quem sabe você tem orado por um propósito, quem sabe você tem orado por uma causa, e quem sabe você está ali como Daniel, orando a tempo, mas deixa eu falar para você, no mesmo dia que você orou foi registrado, e ali já veio a resposta do céu para você, e no tempo certo vai ser entregue. E se nesta noite alguma, aleluia, alguma hoste espiritual da maldade aleluia, nos ares, tentando impedir de chegar a tua vitória, nós vamos orar mais uma vez, e em nome de Jesus essa potestade vai cair por terra, e a tua vitória vai chegar, porque o Deus que enviou a resposta também envia, aleluia. Ele vai enviar também arcanjos, se preciso for, com a espada desembainhada, para destipar o principado das trevas, para destruir esta opressão, para destruir esse impedimento, e a sua vitória chega. Eu não sei quem foi que desceu ali dentro daquele lugar onde estava Paulo e Silas, mas de uma coisa eu tenho certeza: a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo estavam com eles ali. Papai do céu olhando, o Filho também, e o Espírito Santo com eles, dizendo: é isso aí, meu filho, vamos adorar. E não tem prisão, irmãos, não tem cadeia que para diante de um servo adorador. Não tem nada que impede, aleluia, quando nós adoramos ao Senhor. Se preciso for, irmão, Jesus vai enviar terremoto. Se preciso for, Jesus vai enviar arcanjo. Jesus envia reforço com mais anjos, e o Senhor vai trazer a vitória para nós nessa noite. Aleluia. E eu quero orar com vocês nessa noite, porque o Senhor nos diz assim: continue orando, continue adorando, cantando, orando, que o Senhor vai continuar ouvindo e vai continuar respondendo as vossas orações. O crente que serve a Deus, ele tem certeza, irmãos. Uma certa feita, eu já estou partindo para encerramento, para mim orar com os irmãos ter certeza que as nossas orações, elas são todas ouvidas. A minha mãe, ainda em vida, passava por um problema de depressão muito forte. Talvez alguns dos irmãos já até conhecem um pouco da minha história. E eu já estava casada com o irmão Davi. E naquela época ela estava passando por um momento de depressão e começou a ter alguns surtos. E naquele mesmo período que a depressão dela já estava em estágio profundo, o meu irmão André sofreu um acidente vindo de Água Doce para o Rio Preto, quebrou essa coluna cervical e o pescoço dele entrou, para dentro, a ponto que isso aqui quase que encosta aqui. E essa coluna cervical dele quebrou toda, um acidente de moto que ele teve. A moto lançou ele num toco. E meu irmão desceram com ele para UTI, Colatina. E o médico, ele inchou muito chegando lá, menos de 24 horas. O médico falou assim: se tem alguém que queira vir ver, pode vir, porque para medicina quebrou o pescoço. De 100 costuma escapar um, e eu nunca vi. E ele quebrou. Eles falam coluna cervical, A gente fala o pescoço, região aqui de trás.
E eles furaram por trás da orelha dele, no crânio aqui assim. Colocaram, né, um aparelho e deitaram ele numa maca, sem colchão, porque não podia, a coluna estava toda destroçada. E aquele aparelho, ele ficava como se fosse uma... Antigamente o pessoal fazia tijolinho, né? Antigamente não, na minha época, não sou tão antiga assim não. Aí, como se fosse aquela, né, aquela forma de fazer tijolinho, e ali eles colocavam, né, de tantos em tantos centímetros, como se fossem umas pedras de 1 em 1 quilo. Colocou 10 quilos, a princípio, para puxar, né, de volta o pescoço para o lugar, mas não poderia ser de uma vez, tinha que ir com o tempo. E de tanto em tanto tempo eles iam lá, mediam, tiravam a medida para ir tirando o peso. E minha mãe, naquele estágio de depressão profunda, ela serva do Senhor ainda, nós também. E a gente orando, pedindo a Deus naquela guerra. E meu pai chegou em casa com as fotos do meu irmão, com os documentos do hospital. E ele tirou umas cheques para levar para a empresa que meu irmão trabalhava. E esqueceu o original em cima da mesa. E minha mãe pegou aqueles documentos e viu. E por causa da depressão, o inimigo usou daquele fato e pôs na mente dela que ela deveria morrer para ela não enterrar o filho. E ela caladinha, não falou nada, só chorava. E isso foi, o meu irmão sofreu um acidente numa quarta-feira, eu estive na casa dela na sexta-feira, cheguei lá, parecia que tinha um rádio ligado e uma oração contínua e parecia que o céu estava dentro daquela terra. Era uma irmã fazendo a visita na casa da minha mãe, hoje essa irmã Hilda já dorme no Senhor, ali em Água Doce, e eu cheguei no portão e falei, glória a Deus, minha mãe está ouvindo uma oração de fogo. Eu cheguei lá, não era uma oração no rádio, irmãos, nem na televisão, era uma oração de uma serva de Deus que estava ali presente. Nós chegamos, oramos juntos, eu e o irmão Davi, a gente ia de moto, as crianças ficam em casa, na época só a Elisama e o Eliasib. E aí oramos ali tudo, ela me deu uns presentes, antes de eu sair, eu achei estranho, né? Que a minha mãe presenteava os filhos todos, né? Se ela comprasse uma coisa para mim, eu comprava para todo mundo, mas eu era a última a receber. Ela falava assim, eu comprei para o fulano primeiro, porque eu sei que você não tem ciúme. Eu falei, tá bom, mãe. Aí eu sempre ficava por último. E nesse dia ela me entregou para mim, falou, depois eu entrego para eles. Aí eu achei diferente, né? Mas recebi, agradeci, fui embora. Aí quando foi no sábado pela manhã, aí nós recebemos a notícia que ela tinha ingerido veneno, bebeu torda com tiodã. E eles tinham descido com ela muito ruim para Barra de São Francisco. E a minha irmã que ajudou a socorrer ela, e eles aplicaram um remédio nela em Água Doce, provocar o vômito, aquele vômito dela dentro do carro do meu irmão, a minha irmã ficou intoxicada, né, por causa do veneno. E quando chegou lá no hospital, ela ficou como se fosse eu falo como se fosse uma sacola d'água. E chegava e ela na emergência, o médico falou, tem que achar uma vaga para mandar para Vitória, porque só lá que se trata desse negócio aí, que é intoxicamento. Aqui não tem recurso, para essa época não tinha UTI, né? Tinha abrido o CTI há pouco tempo. Aí eu falei com... Minha irmã ficou um dia, passou mal, precisei ir para lá, que ela ficou internada também por causa da intoxicação. Cheguei no hospital, cheguei lá e quando eu fui orando, falei, Jesus, minha mãe é serva do Senhor. Nós somos servos do Senhor, o Senhor não vai permitir ela morrer dessa maneira, porque nós temos oração em depósito aí, Pai. Fui falando com Deus em pensamento, na mesma hora chega uma irmã, entra pro corredor, vem cá na porta da sala de emergência, fala assim, irmã Esther, faz favor. E eu cheguei lá, ela falou, tem mais alguém? Eu falei assim, meus irmãos estão chegando ali. Ela chamou a gente lá fora, no pronto-socorro, que não podia entrar todo mundo, era de 1 a 1, na sala de emergência para ver minha mãe. E aí chamou nós lá fora e Deus usou ela e falou assim, olha, eu não vou permitir a minha serva partir desta maneira, porque ela é minha serva. Para não envergonhar o meu nome, nem a minha igreja. Aleluia. Olha a importância da oração. E eu criei naquela palavra, entrei para dentro daquele quarto, falei, Senhor, eu vou ficar aqui. Tinha que usar máscara, não era nem pandemia, né? Para ficar ali, para nem ficar intoxicada também, tinha que trocar as fraldas dela. E eu fiquei ali. Com o tempo o médico me chamou no corredor, chegada à noite, o médico me chamou no corredor, falou comigo assim, olha, o médico de Colatina fez, né, que mexia com essa área, falou assim, nós estamos esperando uma vaga para sua mãe, se ela aguentar esperar a vaga, mas se a sua mãe escapar, ela vai ficar em estado vegetativo. Ela vai se alimentar por uma sonda, vai urinar por uma sonda, vocês vão ter que limpar e cuidar dela como um recém-nascido. E ela nunca mais vai andar, vai falar, vai enxergar e nem nada. Eu falei com ele assim, doutor,
Eu sei que o Senhor é médico e que a medicina tem a sua limitação. Mas eu creio num Deus, e eu sirvo um Deus que é Deus de milagre. E Ele prometeu, e minha mãe não vai partir dessa vida desta maneira. Jesus vai recuperar a saúde da minha mãe. Ele falou, se você crê, minha filha, e você tem esse Deus, você pede, porque só Deus mesmo para fazer um milagre. Eu entrei para dentro daquele quarto, irmãos, com aquela notícia. E o médico chegava, ligava uma lanterninha, olhava e nada. Parecia só os aparelhos mesmo ali, e ela no oxigênio. E eu pedindo ao Senhor, quando foi pela madrugada, o Senhor me fez lembrar que a minha mãe usava muito medicamento. Eu chamei a enfermeira-chefe, fui lá no quarto, acordei-nos lá e trouxe. Falei assim, eu quero ver que medicação que vocês dão na minha mãe. Porque minha mãe toma insulina, NPH irregular, 2 vezes por dia, 2 tipos de insulina. Minha mãe toma remédio de coração, 12 horas. E fui falar, minha mãe tomava mais ou menos naquela época 12 tipos de remédio diferentes. Fora as 2 insulinas. Aí você falou, ela usa insulina? Sim, usa. Então vem cá. Aí foram lá medir a glicose. A glicose dela estava a 38. Ela já estava entrando em coma. Eles correram, mudaram o soro, começaram a medicação. E aí começou a movimentação todinha. Eu liguei para minha irmã e falei assim, olha para mim, como é que está a insulina da minha mãe? Porque a glicose está muito baixa, a glicose normal era 350, 340, direto alto. E aí ela olhou e falou assim, se tem os 4 frascos que daria para tomar durante o mês, estão todos vazios. A minha mãe havia injetado tudo no seu corpo antes de tomar o veneno. E aí começou aquela revolução ali dentro daquele quarto, um trazia um remédio, outro trazia outro, e olhava o coração, e olhava isso, e olhava aquilo outro, e começou a medicação. Quando foi 4h40 da manhã, quase 5 horas, minha mãe abriu o olho, olhou e falou, tô aonde? Eu falei, a senhora está no hospital. Ela falou, você me dá um banho, eu estou fedendo. Aleluia. Eu falei com ela, vamos esperar mais um pouquinho, que a enfermeira vai vir, vai tirar o soro, deixa só o cateter, aí eu levo a senhora lá e dou um banho. Ela falou, mas eu não quero ir na cadeira de roda não, eu vou andando. Eu falei, só vai andando. Aleluia. E eu agradeci a Deus, ele falou, o hospital, Deus levou minha mãe com 3 dias para casa. Minha mãe recuperou a saúde, continuou andando, falando, enxergando. Viveu mais 5 anos. O desejo do coração dela era doar um lote para que fosse construída uma congregação no bairro onde meu pai abriu. Ela doou o lote para a igreja e Jesus levou ela em plena comunhão com ele. Então continue orando, a sua oração está sendo registrada e Deus está ouvindo a sua oração. Deus está ouvindo a sua oração. Eu quero orar com você nessa noite. Aleluia. O Senhor ainda ouve as nossas orações. Quem sabe você tem um propósito. E você deseja que esse propósito seja realizado. Eu quero convidar você. Sai do seu lugar, vem até aqui do altar como sinal de fé que o Senhor vai entrar com providência na sua causa. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é fiel. Glória, glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode se chegar mais perto aqui, irmãos. Pode chegar mais perto aqui do altar. Quem sabe você está enfermo, precisa de uma cura, sai do seu lugar, vem cá, Jesus pode te curar. Jesus pode te curar. Domingo passado nós estávamos na Assembleia de Deus. Como é que é o nome do ministério lá? Lá na cidade de Mantena, eu esqueci o nome do ministério, Assembleia de Deus lá, pregando. E na hora que nós convidamos os irmãos para vir orar à frente, irmãos, veio uma irmã que tinha um tumor, ela ficou lá atrás, ela não deu para chegar muito na frente, ela tinha um tumor no braço. Eu não sabia, eu não conhecia quase ninguém lá, né? Foi por indicação, Jesus nos levou. Quando nós terminamos de orar, Jesus ouviu a oração daquela irmã, mas Jesus curou ela, aquele tumor sumiu na hora. Ela diz assim, eu já estava com a minha biópsia pronta para começar a fazer a quimioterapia, mas Jesus me curou. Sumiu na hora, Jesus faz milagres. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém que ainda está no seu lugar, que deseja vir aqui para receber a bênção do Senhor? Aleluia, não tem? Estende a mão para cá, irmãos, você que pode, nós vamos orar. Aleluia. Eu quero que você que chegou até aqui à frente, você feche os seus olhos,
Começa a apresentar diante do altar do Senhor agora aquilo que você precisa. Sabe por quê? Nós não fazemos milagre, mas Jesus faz milagre. Nós não realizamos cura, mas Jesus ainda cura. Nós não realizamos libertação, mas Jesus ainda liberta. Jesus ainda transforma, Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, e aleluia, e leva o homem para morar no céu. Papai eterno, aqui estamos, ó Pai, diante da Tua presença. Papai, estamos, ó Deus, diante da Tua palavra, a qual, papai, nós recebemos nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, ainda ouve a nossa oração, porque o poder da oração está no nome de Jesus. Então, papai, em nome de Jesus agora, nós queremos, ó Deus, apresentar as Tuas filhas. Nós queremos apresentar os Teus filhos agora, que tem clamado a Ti, ó Pai, que tem chegado até diante do Teu altar agora, ó papai, como sinal de fé do Senhor agora. Papai, eu sei que tem vidas aqui que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de uma bênção especial para a sua casa. Então, em nome de Jesus agora, papai, que os Seus filhos recebam saúde, recebam libertação, recebam, papai, a bênção que eles precisam, para a glória do nome de Jesus. Papai, que toda obra contrária, toda obra do maligno agora, toda obra de macumbaria, feitiçaria, espiritismo, magia negra, em nome de Jesus agora seja queimada e repreendida pelo Senhor nessa noite. A poder no nome e no sangue de Jesus agora, começa a queimar agora, queima, 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 queima agora, papai, toda enfermidade, em nome de Jesus agora, toda depressão, toda opressão do maligno, todo fardo de Satanás agora, seja desatado agora da casa dos Teus filhos, dos homens, das Tuas filhas, que em nome de Jesus recebam visão do céu, que em nome de Jesus tenham as visões abertas, que em nome de Jesus toda a prisão espiritual agora seja desfeita. Papai eterno, nós pedimos a Ti nesta noite, coloca agora, papai, a Tua mão saradora sobre esta vida, sobre essa casa, sobre essa família. Ah, papai, eu quero pedir ao Senhor agora, coloca, papai, a Tua virtude, graça e poder da parte de Jesus Cristo sobre essas vidas, que em nome de Jesus eles recebam a graça e o poder necessário para serem, pai, edificados, fortalecidos na Tua palavra. Papai, continua dando esclarecimento aos Teus filhos e a nós, continua dando nós sabedoria para nós desviarmos do mal no dia da tentação. Papai, continua conosco nesta noite, confirma, papai, a bênção para os Teus filhos e para as Tuas filhas, em nome do Senhor Jesus.